Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Esse é o momento que vamos compartilhar a Tua palavra. Mas não é só a letra, que a instrução apostólica é que a letra ela mata, Senhor, mas o Espírito vivifica. Traz o Espírito da Tua palavra hoje. Dá graça ao Teu Filho, a unção necessária para nessa manhã Ele falar da Tua parte. Te pedimos, Senhor, que Tu revele o mistério que é Cristo, através do abrir da boca do Flávio. E que ele seja totalmente guiado e direcionado por Ti. Para que a Tua palavra, Senhor, encontre abrigo em nossos corações na manhã desse dia. Nós pedimos, faz assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Bom dia. Graça e paz. Paz do Senhor. E aí, tudo beleza? Vou pedir um pouco de paciência, até o sangue voltar para o pé. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz em servir vocês, tá? Passei a semana toda nervoso, quando lembrava disso. E eu tinha um desejo, quando eu cheguei aqui. O desejo é que Deus viesse tão forte nesse lugar, todo mundo caísse, a glória dele viesse, ele se manifestasse, não precisasse falar nada, mas como não se cumpriu esse meu desejo, mas eu, em nome de Jesus, creio que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para a sua vida. Não porque eu estou falando, mas desde os louvores, desde a oração do começo da reunião, Ele já vem falando conosco. Ele já vem transmitindo algo que Ele tem para esse tempo, para a sua vida. Em nome de Jesus. Bom, antes de compartilhar algo que está no meu coração desde o dia 5 de março, que eu fiquei engraçado quando me falaram, eu falei, sério? Aí a palavra veio, acertou meu coração e aquela palavra começou a inflamar, eu comecei a pensar naquilo, ia dormir naquilo, acordava orando a respeito dessa palavra. E aí ficava tudo bem, por alguns momentos eu esquecia. Aí alguém, e aí, dia 26? Eu, nossa, o Luciano era campeão. E aí, bom, agora eu vou ficar sem dormir de novo. Porque uma coisa que eu tenho a plena certeza é que eu não quero falar daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo, mas eu quero falar daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Amém? Eu quero, enquanto a gente estava entre os louvores, entoando os louvores, cânticos, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi, que vem derivado desde Roma. Porque as ruas de perto de Roma, todas elas eram pavimentadas. Daí surgiu uma grande mentira. Uma mentira que perpetua por alguns anos. Todos os caminhos levam a Deus. Porque eles diziam que Deus estava em Roma. E todas as ruas pavimentadas eram perto de Roma. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida nessa manhã. Glória a Deus. E aí, quando esse texto que está em Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 35, ela vai narrar a história de 2 discípulos. E eu creio que todos aqui são discípulos, e se você ainda não considera de ser discípulo, ou ainda não entende o que é ser discípulo, há um desejo no coração de Deus que você se torne discípulo dele, participante da família de Cristo. E eu me vi nesse texto aqui. Um tempo eu já tinha um grupo caseiro, tinha discípulos que andavam comigo, mas eu estava na direção errada. Eu estava indo para onde Deus não falou para mim ir. Por isso que eu falei que algumas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos pertencem a Deus. Talvez você esteja aqui vendo reunião após reunião, achando que Deus está aprovando seu caminho. E em nome de Jesus, amado, eu não estou aqui para te repreender, não. Porque a palavra, se a gente ler aqui, a palavra por si só ela vai fazer isso.
mas eu quero animar o teu coração a que você volte a caminhar na direção certa. Eu, para você ter uma ideia, no meu auge da minha soberba, eu caminhei 4 horas e 24 minutos. Eu caminhei do Mundial da Freguesia até Realengo, atrás da Castelo Branco, porque eu não queria pedir ajuda para ninguém. Talvez você se encontre aqui nessa mesma condição. Eu achei que Deus me deu, na época, 30 centavos, eu comprei 6 balas de tamarindo, quando dava para comprar com 30 centavos, botei 6 balas de tamarindo no bolso e fui andando do Mundial da Freguesia até Realengo. Glória a Deus, Deus me capacitou, cheguei lá. Amém. Mas eu muito bem poderia pegar meu celular e ligar para alguém e pedir ajuda. Eu poderia pedir ajuda para alguém. Eu poderia compartilhar o que eu necessitava naquele momento. Eu não fiz isso. E ninguém cooperou comigo naquele momento. Eu não reuni aqui com os irmãos. Eu reuni em outro lugar. E um belo dia, Deus me fez andar 4 horas e 16 minutos. E não sei o quê. Aí eu fechei o olho e Deus falou assim, você andou por causa da sua soberba. Você andou porque você não pediu ajuda a ninguém. Você andou e impediu que alguém te abençoasse e fosse abençoado. Nesse texto aqui, Jesus passou 3 anos e meio falando que ia padecer, que ele ia sofrer, que ele deveria passar por tudo aquilo que ele passou e os irmãos não tiveram entendimento. Isso que eu estou falando não é só sobre o ajuntamento. Não é vir numa reunião geral, curtir um grupo caseiro, comer pastinha de atum com pastinha de ovo. Ô, saudade. Para quem não sabe, no meu grupo rola direto isso aí. Mas tem grupo, Cristo, eu te falar o café que rola. Tem um grupo que eu estou frequentando aí, meu grupo de quinta-feira. Rola um café, top. Mas isso não, eu estou contando esses meus caminhos que não foram bons, porque eu tenho certeza que você está sentado aí e tem alguns aqui que estão começando a se identificar com isso. Teve um caminho que eu estava, irmão, no cômodo da comodidade. Se existe isso, eu estava. Ia uma reunião aos domingos, frequentava um grupo caseiro que era na segunda. E aí uma vez eu vim em uma reunião e nunca tinha visto isso, em 14 anos de evangelho. Eu vi um irmão saindo de disciplina. Naquele dia, Deus marcou minha vida. Naquele dia, o fogo de Deus, a vontade de fazer sua vontade, voltou a arder no meu coração de novo. Eu vi um irmão, digamos, experimentado na fé, voltar de sair de disciplina. Porque o caminho que ele não estava era ruim, e o meu também estava ruim. Talvez, em nome de Jesus, eu oro a Deus que esse irmão um dia tenha o entendimento e a profundidade, que a disciplina dele fez um bem tremendo na minha vida. Eu descobri que a igreja não era placa, eu descobri que a igreja não era banco, eu descobri que a igreja não era o prédio. Naquele dia, muitas coisas foram descortinadas, reveladas a mim, através de uma disciplina que nem era minha, era de um irmão. Naquele dia eu saí daqui mais confuso do que... Eu só orava a palavra e chorava. Falei, cara, eu nunca vi isso. E todo mundo que me perguntava, eu falei, caraca, aí, vi uma disciplina. Apesar de ter tomado algumas, né? Mas naquele dia, a disciplina daquele irmão fez total sentido na minha vida. Total. Eu entendi que o caminho que eu estava trilhando não tinha Deus. E era chamado de discípulo. Tinha discípulos que andavam comigo. Abria minha casa. Mas o meu caminho não era de Deus. O meu caminho não tinha Jesus. O meu caminho não tinha nada que me levasse para perto dele. Pelo contrário, estava indo para Emaús. O texto dessa parte do capítulo aí se chama Jesus aparece aos seus discípulos. E esses 2 discípulos estavam indo para um caminho contrário. Os 2 discípulos estavam indo para Emaús, onde haveria águas quentes, repouso, descanso. Aí eu te pergunto para que você participe comigo. Jesus mandou eles para lá? Pode falar, irmão? Sim ou não? Não. Então, para que eles estavam indo para lá? Porque eu e você, às vezes, a gente insiste em ir para um lugar que Deus não mandou. Uma das orações que eu fiz até chegar aqui foi, Deus, só me faz subir se o Senhor for comigo e tiver isso, para transmitir aos irmãos. E a minha oração, enquanto eu estou aqui, o meu coração, o meu desejo, é que essa palavra comece a arder no seu coração. Que a ficha comece a cair, como caiu para mim naquele dia, em agosto de 2014. Já vai fazer 10 anos já, meu Deus.
Caiu a ficha. Eu só tinha uma dúvida, como é que eu faço agora para acertar o caminho? Como é que eu faço para usar um GPS que me leve para onde Jesus quer? Foi simples, irmão. Eu abri o meu coração e falei, Deus, faz o que você quiser e toma a direção da minha vida, porque uma vez eu decidi, tomei esse caminho, foi ruim. Foi ruim, irmão. Eu me convenci que o melhor lugar que eu estava vivendo, eu tinha que ir para Emaús. E Jesus, filho, vai para Jerusalém, filho, fica lá. Não sai de lá, não. Fica lá, espera lá. E aí, às vezes, na minha vida, na sua vida, tem algo que Deus falou com você e está demorando. E a palavra fala que a esperança tardia, ela adoece o coração. Mas sua esperança está em quem? Está naquele que fez a promessa, aquele que te falou algo, ou no que você espera que isso se torne na sua vida? Há uns 2 domingos atrás, eu falava que eu tinha um sonho de morar numa casa. Quantos lembram? E eu quero te falar hoje que eu estou morando em uma casa. Glória a Deus! Glória a Deus, irmão. Para um gordinho desajeitado, que não sabe falar, está morando numa casa de 3 andares. Tem 2 lances, vou ficar magrinho na minha casa. Subindo e descendo. Mas a minha esperança não estava na casa. A minha e a sua esperança estava naquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que vive para todo sempre. Lutas teve, irmão? Teve. A última casa que eu morei, até me perguntaram assim, irmão, pô, tu orou para vir morar aqui? Falei, irmão, pode ter certeza que eu orei. E andei em conselho com força. Porque eu aprendi nesse caminho que eu falei para vocês, nessa disciplina do irmão, quem anda sozinho anda mal. Vamos lá, irmão, anda mal. Eu andava muito mal acompanhado, irmão. E nessa casa agora que eu saí, nesse apartamento que eu saí, aí procurei meu discipulador, falei ele, filho, ora. Amém. Ele falou que ora. Aí falei para ele como andava toda a situação. Esbarrava com o Lu, falava, esbarrava com o Ziel, falava, esbarrava com a Ana Paula, falava. Porque eu creio que Deus nos guarda. E aí fomos morar lá. Só para você ter uma noção. Porque eu não queria tomar o caminho errado. Primeiro mês, não ligamos o gás. Segundo mês, não ligamos o gás. Terceiro mês, morando lá, não ligaram o gás. No segundo mês, começou a andar as goteiras no quarto das garotas, que rachou o teto todo. Teve até hora que eu perguntei, senhor, eu andei em conselho, eu orei, eu não quis fazer nada na força do meu braço. Teve um dia que teve um grupo caseiro lá em casa, irmão, que se entrasse mais 2 pessoas, a gente ia ter que botar a pessoa pendurado. Falei, senhor, eu não estou entendendo. Por que eu vim parar aqui? Não desanimei não, irmão. Porque eu estava convicto que eu estava na direção certa. Pode estar tudo dando errado. O negócio não, aos seus olhos não pode estar certo, mas se ele está contigo, indo no caminho para Jerusalém, vai dar certo. Porque a palavra dele não muda nem 1 milímetro. A palavra dele, ela cumpre o que apraz. Cumpre aquilo que o Senhor determinou. E a gente ficou desanimado, um belo dia, a gente começou, vamos ver casa, vamos, mas sem pretensão. Eu falei assim, eu só saio daqui se Deus falar. Se Deus não falar, eu não falo, eu não saio. Eu tinha acabado de mudar, irmão, pelo amor de Deus, 3 meses, quando a gente acabou de arrumar a última caixa, eu até brinquei com o Lu, eu fiquei imaginando o povo de Israel, a nuvem andou, bora, arruma tudo, vamos lá. Falei, caramba, agora que eu botei as prateleiras no lugar, não deu nem tempo. Irmão, eu só usei o fogão da minha casa 2 vezes só. Eu fritei um ovo e esquentei um arroz, mais nada. Quando fez isso, eu já estava desmontando tudo para ir embora. E aí fomos ver uma casa e o irmão aqui é meio ansioso, um pouquinho. Paramos na porta da casa onde a gente ia ver, onde a gente está morando hoje. Eu falei, estou ligando para o rapaz não atende. Estou ligando para ele, não atende. Mandei um WhatsApp, não atende, vou embora. Aí Viane, calma, amor, espera. Porque eu estava meio ansioso para ver a casa, eu achava a casa boa, pelas fotos. Aí ela pegou da minha mão o WhatsApp e falou assim, filho, está escrito aqui, quando chegar, toca a campainha. Eu, então, vamos descer. Irmão, nesse inteirinho, tinha alguém que desceu num carro muito bonito na minha frente e foi lá ver a casa. Quando eu entendi que eu não toquei a campainha, aquele casal lá entrou na minha frente e falei, pronto, perdi a casa. Já viu quando você vai para assim? Eu nem falei nada, eu levei minhas ajudantes, minhas filhas.
Elas já saíram andando, subindo a escada, correndo, abrindo tudo porta. Eu, meu Deus, ô Jesus, tentando segurar elas, e a gente vendo a casa. E o rapaz que estava apresentando a casa ficou muito, elas gostaram da casa e tal. Aí minha filha mais velha, pai, dá para fazer pizza, não sei o quê. Eu falei, não, tá amarrado. E elas, não sei o quê, pai, não sei o quê. E aquele corre, quem tem criança sabe como é que é. E corre, sai daqui, não sei o quê. E aí tinha alguns irmãos já mandando, uns irmãos muito amados mandando, e aí vira a casa, estou vendo a casa, segura, não sei o quê. Vi uma casa, gostando da casa. E eu controlando meu coração para não, eu quero a casa. Falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Bom, saímos dali, foi para o meu discipulador, né? Pô, eu mostrei a foto. E aí, o que tu acha? Ele, pô, filho, vai nessa. Eu falei, tá, mas pode mesmo? Falei, então vamos. Irmão, quando eu soube, 15 casais foram ver a casa. E aí ficamos uma semana sem resposta nenhuma. Eu falei, foi aquele casal. Só pensava no casal que viu na minha frente. Foi aquele casal. Foi aquele casal que levou a casa. Foi aquele casal que está na casa. Aquele casal já está arrumando a casa. Aí tem uma hora que eu falei assim, abençoa aquele casal. Se a casa for para eles... Mas se for para a gente, se tu tem isso para a tua igreja, que a casa não é minha, a casa é nossa. Porque primeiro que a casa não é minha mesmo. E outro que eu aprendi que a casa é de Jesus, porque ele levou a igreja para lá. Amém? E aí, chegamos lá, bonitinho, não sei o quê. Na semana, o dono da casa mandou um WhatsApp, vocês foram aprovados. Não consegui nem trabalhar, quem trabalha com irmão. Eu já não estava anotando nada. Bota o pedido, falei, tá bom, depois eu boto. Já estava eufórico. Aí mostramos, falamos para os irmãos, eles oraram. Irmão, 15 pessoas viram na minha frente. Tinha um casal que eu fiquei imaginando que ia alugar a casa, não alugou. Teve tudo isso. Mas Deus já tinha guardado para que nós estivéssemos lá. Para a igreja, às terça-feiras, se reunisse lá. Para a gente tivesse comunhão lá. E aí o interessante é que acho que o Cidinho teve comigo no dia que foi falar com aquele era o proprietário primeiro, Sérgio. E eu falando com ele, eu não sabia que ele era o proprietário. Ele, cara, eu gostei muito da tua família, das tuas filhas. Vai fazer pizza? Porque eu não sabia que ele era o dono da casa. Para mim, ele só estava mostrando a casa. Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, você é o dono da casa? Ele, eu construí essa casa aqui, espero que você seja muito feliz aqui. Aí fiquei olhando assim, pô, tuas filhas, não sei o quê. Aí ele me contou que teve 15 pessoas, e dia das 15 ele sentiu de alugar a casa para a gente. Eu quero falar que isso aí foi o Espírito Santo. Foi porque eu e a minha casa queremos andar no caminho certo. Isso não é privilégio meu, não é privilégio dos pastores, dos líderes, é privilégio de todos nós que somos da família. Irmão, nesse caminho, eu vou te falar, fizemos oração, chamamos o ex-proprietário, o ex-inquilino para orar do lado de fora. Tu vê que tudo vai convergindo, irmão. No dia da mudança, as forças acabaram, irmão. Acabaram. Apareceu 2 irmãos lá, já nos 49 do segundo tempo, para acabar a mudança. Ah, tá tudo encaixotado? Tá. Eu não sei onde estão minhas meias? Não. Mas uma alegria muito grande no meu coração, irmão. Tudo tá convergindo para que Deus faça algo novo naquele lugar. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto você está sentado aqui, eu creio que Deus está tocando no seu coração e falando algo para você nessa manhã. Eu quero fazer algo com você novamente. Eu quero fazer algo novo em você. Agora, você precisa voltar para o plano original. Você precisa voltar para o caminho que eu já estabeleci para a sua vida. Eu falei aqui que, quando a gente lê aqui, eles chamam de os discípulos no caminho de Emaús. Eles eram discípulos, irmãos. Não falou que eles eram ovelhas, não falou que era uma multidão, eles eram discípulos. Talvez eles já conheciam a palavra. Eu fiquei conjecturando essa semana que talvez eles estavam entre os 70, que mandou de 2 em 2, operaram milagres, falaram da parte dele. Mas quando Jesus foi crucificado, e pior que faltou tão pouquinho para eles, né? Porque se a gente for mais para cima do texto, fala assim, que no primeiro dia, as mulheres foram visitar o túmulo, chegaram lá, o túmulo estava vazio. Jesus já tinha ressuscitado, e eles estavam no caminho errado. Eles estavam indo para um caminho distante daquilo que Jesus falou. Mas como Deus, se Satanás, eu aprendi uma coisa, quando você quer se afastar para longe de Deus, Satanás procura, ele apronta um barco, né, para você ir para longe.
Mas aquele que te ama, aquele que tem algo sobre a tua vida, ele vem andando por sobre as águas. Ele acalma o mar. Ele vem te resgatar por sobre as águas. E aí eu vou te falar uma coisa, irmão. O barquinho mequetrefe de Satanás não é palha para ele, não. Eu fico imaginando, se eu não tivesse o encontro, naquele agosto de 2014, com o Senhor, onde eu estaria. Talvez eu estaria cínico na fé. Eu falando eu. Estaria vivendo um domingo após o outro. Vou fazer para não passar em branco. Mas hoje, para quem anda com perto de mim, irmão, eu tenho até despertador para orar pelos irmãos. Que às vezes, né? Ora por mim, Heitor. Valeu. Ih, caramba, eu não orei. Eu vou e anoto lá. Eu tenho esse compromisso, porque somos família. Porque eu quero mais de Deus, eu quero viver o mais de Deus, irmão. O meu desejo é que você viva o mais de Deus. Eu fui presenteado essa semana. Segunda-feira. Eu fui no aniversário que eu sempre dou um bolo. Né, PC? Sempre dou bolo. Aí, foi quarta-feira? Estou meio errado de semana, porque sabe como é que é? Não sei onde está minha meia. Aí fui. Cheguei na casa do PC, encontrei com um novo discípulo. Irmão, o olho daquele homem estava como chama de fogo. Ele falando que está lendo a Bíblia toda hora. Irmão, eu não quis nem subir para o resto da casa do PC. Para mim, a festa ficava ali mesmo. Ele falando que está lendo a Bíblia, que já leu, que vai ler, que leu de novo. E eu, conta mais. O que Deus está falando com você? Fala mais. Porque o coração desse homem está ardendo em vontade de fazer a vontade de Deus, de ter mais de Deus. Eu não sei você, mas eu estou falando aqui, eu quero mais de Deus. Eu quero pisar aonde Ele mandar, eu quero falar o que Ele mandar falar, eu quero viver aquilo que Ele tem para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus não quer apenas que você venha reunião por reunião, grupo caseiro por grupo caseiro, vai lá no Flavinho, lá, come lá aquele bolo de banana lá da Vanessinha. Vanessinha não está aí não. E vai embora, foi legal o grupo caseiro. Mas que durante a semana você viva a Deus, que Ele ande com você, que Ele acenda o seu coração, que você viva as coisas lindas e maravilhosas que Ele tem para você. O texto diz assim, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos caminhavam para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam um pouquinho longe daquilo que Deus tinha para eles. E durante a caminhada, eles foram falando, poxa, a gente esperava que Jesus ia remir Israel, que a gente ia voltar a ser o que era. Irmão, talvez você nunca mais vai voltar a ser o que era. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele é capaz de fazer novo o seu casamento. Ele é capaz de fazer novo um sonho que você tem. Talvez a sua empresa quebrou. Talvez Ele possa reconsiderar a sua empresa, Ele possa tocar na sua empresa. Amém. Mas você já pensou se Ele tiver algo novo para a sua vida? Tem uma fábrica de bolo, essa semana eu tive com uma responsável pela produção de uma fábrica, não vou fazer merchan dela não, de uma fábrica famosa de bolo aí, que talvez eu goste, tá, de doce de leite, que chamam de churros, mas eu não vou falar a marca dela não, porque eu não estou ganhando nada. E eles estavam lá. E ela estava falando para a gente que estava ali, quantas vezes ela esteve perto de quebrar e desistir do sonho dela. Muitas vezes. E aí eu te pergunto, você que tem o Espírito Santo, você que é filho de Deus, você que está aqui nesse domingo, por que você está abrindo mão? Por que você quer desistir? Ela não desistiu, ela foi. E hoje, segundo ela, até tem fora do país eles estão fora do Brasil já, em alguns países. Uma coisa que era tão simples. Deus pega uma coisa tão simples e se transforma numa coisa tão profunda. Deus usa alguém que, igual a mim, talvez, com várias boas desculpas para não ser o que Ele tem para a minha vida, quando Ele tem. Verdadeiramente Deus está falando com você para você voltar. Verdadeiramente Jesus está falando com você hoje, o Espírito Santo está falando com você hoje. Não desista. Não abra mão. Reconsidere o seu caminho. Jesus, às vezes, eles usam algumas placas, Ele coloca algumas placas no nosso caminho,
para que a gente veja e fale assim, cara, não é por aí não, volta. E há pouco tempo eu tive um testemunho que eu ouvi, que a pessoa achou que estava tão longe, para mim não tem mais jeito não, estou tão longe que não dá para voltar, sempre dá. Como diz os nossos pastores, Jesus sempre tem um plano para quem sai do plano. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Enquanto eu estou discorrendo isso, eu tenho absoluta certeza que no seu coração já veio algumas coisas que você sabe, você não pode mentir para ele, que você está se afastando dele. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Como eu disse, eu quero animar o seu coração. Eu quero que o seu coração volte a bater, volte a desejar os sonhos dele para a sua vida. Jesus ia com eles no caminho e Jesus começou a falar com eles. E aí no versículo 32 diz assim, disseram um para o outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e explicava as Escrituras? Irmão, hoje é o dia. Semana passada eu não estava aqui, né? Devido à mudança. E vi o Cidinho falar sobre a água. E aí eu fiquei perguntando, senhor, parece que você está falando a mesma coisa. Ele, sim, filho, porque o que eu tenho para o povo de Jacarepaguá há de se cumprir. Eu creio que ele está preparando algo grande para esse lugar. Eu entro aqui, eu oro assim, não oro pelo prédio, mas eu oro por cada cadeira, que está muito perto de a gente experimentar um tempo que as laterais vão ficar cheias, todas as cadeiras vão ficar cheias, não vai ter espaço, e aí vamos ter que ter outra reunião, porque lá fora há pessoas sedentas de conhecer ele, há pessoas desejosas em conhecer a paz que eu e você tem. Eu fiquei muito feliz no encontro dos homens, com o testemunho do seu João, que não é o pai do PC, é o seu João. Porque ele fala ali, cara, Jesus entrou no meu coração e fez morada. Mas às vezes a gente toma a mão de Jesus. Tá bom, Jesus, me dá a chave, sai. Espera lá fora, deixa eu resolver, depois você entra. E o meu maior medo é isso. É andar e fazer coisas que ele não está. Que ele não aprovou. Que ele não tem para mim. Eu tive um sonho agora há pouco tempo que eu estava viajando. Aí contei para o Cidinho. Morrendo de medo. Ele falou assim, filho, tu vai viajar, hein? Aí, não, filho, vamos orar. Ufa, graças a Deus. Porque se Deus tiver isso, irmão, eu quero viver. Eu quero viver as coisas de Deus para mim. Mas para eu viver, para que nós possamos viver, nós não podemos, de hipótese alguma, estar no caminho errado. Talvez foi algo que não aconteceu na tua vida. Talvez as coisas não aconteceram, as coisas não andaram, as coisas não estão do jeito que você quer. Talvez você esteja vivendo como eu vivi lá naquele apartamento lá, 3 meses sem gás, teto rachado, goteira, e fica se perguntando, pro Deus, eu larguei tudo para te servir, para andar, e parece que as coisas pioraram. Às vezes a gente não tem essa noção. A gente não pensa assim, ou sou só eu mesmo, carnal? Pô, caramba, eu decidi andar, o negócio enrolou mesmo, né? Pelo contrário, irmão. Pelo contrário. Diz o salmista que quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. E Deus tem dado graça de eu ver algumas transformações, ver algumas mudanças. Em nome de Jesus, o meu desejo, a minha oração nesse momento, é que Ele já está falando no seu coração. Você pode ter experimentado algo muito maneiro em Deus, muito profundo em Deus, mas Deus tem mais ainda para você. Deus tem muito mais para mim. Em nome de Jesus. Eu fiquei muito tocado com o avivamento que teve nos Estados Unidos. Quantos viram lá? Naquela cidade. Mas esse avivamento está disponível a mim e para você na nossa casa. Fazendo pizza, lavando banheiro, lavando a louça, atendendo o teu cliente. Quando você chega cantando uma música, ele, que música é essa? Que fala que fogo, 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 fogo. Falei, então, Jesus tem olhos como chama de fogo. Ele, caraca, até arrepiou. Canta aí. Quando você manda uma ilustração que Deus é Pai, mesmo você tendo todos os problemas do mundo com teu pai, você teve. Mas eu quero te dizer uma coisa. No final do livro de Malaquias fala que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Eu estou falando aqui com você, mas eu tenho um pai que é alcoólatra, irmão. Que eu oro todos os dias por ele. Eu não deixei de amar meu pai. Porque o caminho que Jesus quer é que eu esteja perto do meu pai para anunciar as boas novas, para que eu seja instrumento de Deus para a vida dele. Deus está fazendo tantas coisas lindas, irmão. Deus está fazendo tantas coisas, não fica de fora. Não abra mão. Volte a beber a água. E seja fonte. Porque primeiro você bebe a água e depois você se torna uma fonte. Eu fiquei imaginando, no decorrer do texto, que os discípulos ali estiveram, quando Jesus sentou à mesa, Jesus sentou mais uma vez à mesa com eles. No partir do pão, os olhos se abriram. E eles viram Jesus. Eu fiquei imaginando, eu largaria a mesa e saía correndo voado na hora. E olha que sou gordinho, hein? Irmão, eu ia sair correndo de volta para Jerusalém. E aí eles voltaram para onde? Quando eles reconheceram que eles estavam errados, eles voltaram para onde? Vamos lá, gente. Voltaram para onde? Voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para onde Deus mandou eles voltarem. Nós estamos aqui, talvez seja mais um domingo, mas eu não quero que seja mais um domingo para você. Eu desejo e oro que essa palavra, durante a semana, fique no seu coração. Que isso te anime a voltar a frequentar um grupo caseiro. Que te anime a frequentar as reuniões segunda-feiras de oração. Que você anime a procurar um discipulador. Te animar a ter um irmão de caminhada. Que você queira estar aonde Jesus está. Que você queira estar na mesa com Ele. Que você esteja querendo ceiar com Ele. Que você seja a voz profética no teu trabalho. Que todo mundo, ele é crente. Mas quando o bicho aperta, te procura, pô. Quando o negócio, a meta não vem, a meta não está vindo. Eu ouvi segunda-feira, quinta-feira. Pô, é bonzão andar contigo. Eu falei, por quê? Pô, tu nunca fala que não vai dar certo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Até quando não dá certo, dá certo. Uma vez eu não bati meta, irmão. Glória a Deus por isso. Dá glória a Deus quando não bater meta é difícil, né? Glória a Deus, não bati a meta. Irmão, eu pago o colégio integral das minhas filhas. No mês que eu não bati meta, sabe o que aconteceu? Inventaram lá na escola delas um sorteio. O que aconteceu? A minha filha foi premiada e ganhou. Saiu do controle? Saiu. Das minhas mãos, mas de Deus não saiu. Por que tu acha que a tua vida saiu do controle? Por que tu acha que o teu ministério parou, querido? Por que tu acha que o negócio não está dando certo? Você tem que ter só a certeza que você está indo para o lugar certo, em direção à vontade dele. A vontade dele é que os discípulos estivessem lá em Jerusalém, só esperando, o mestre vai voltar, vai me ver aqui. Jesus se entregou na cruz, cadê os discípulos? Veio o problema, cadê? Aconteceu, não saiu do jeito que você quis, cadê? Eu não estou querendo ser chato, jogar, né? Mas eu quero te falar uma coisa, a esperança para mim, para você, Ele está no caminho com você. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero, em nome de Jesus, que teu coração arda, que você volte para onde Ele te falou para ir. Enquanto eu falo isso aqui, Ele repouse a mão sobre você e você volte a falar em línguas. Ontem eu ouvi de uma irmã que há muito tempo não falava em línguas, voltou a andar. Falei, pô, irmã, fala isso para os irmãos, anima os irmãos. Que você volte teu coração ardido para Ele, arder. Fazer a vontade dele, ser a boca dele, ser a voz dele, estar no lugar certo. Há um tempo atrás a gente falava que a esposa de um discípulo meu estava no lugar certo na hora certa. E ela nem ia para o lugar. Eu até fiquei chateado. Pô, tu não vai vir no grupo caseiro, não? Ela, não, vou resolver o negócio, depois eu vou para o grupo caseiro. Até hoje estou esperando. Mas ela estava no lugar certo na hora certa, né, Juliana? Irmão, ela estava no lugar certo na hora certa, fazendo o que Deus colocou no coração dela. E tem irmãos que louvam a Deus porque ela estava no lugar certo, na hora certa. Saiu do teu controle, querido, mas não saiu do controle de Deus. Volte a ser o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Peça ajuda dele hoje. Talvez, se a gente caminhar para isso, e a gente tiver uma oportunidade de orar por você, larga a cadeira, pula. Lembra que eu falei que se fosse eu estaria na mesa e Jesus abriu os olhos de que estava com os discípulos, eles voltaram para Jerusalém? Não fica preso na cadeira, não fica preso que os outros vão pensar. E você que é nosso visitante, você está no lugar certo, no momento certo, ouvindo o que Deus quer para a sua vida. Em nome de Jesus.
Eu quero ser, como diz o meu pastor, ser ousado em Deus. Que às vezes Deus bota uma intrepidez, uma ousadia no nosso coração, que a gente sabe que é Deus que está falando. É Deus hoje que está animando o teu coração. É Deus falando para você viver coisas novas. E às vezes você vai ficar se perguntando, mas será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo e acho que eu não estou? Irmão, se fosse o caminho certo, não tinha dúvida no teu coração. Os planos de Deus, os sonhos de Deus no nosso coração não geram dúvida. Pode te dar medo, igual eu estou aqui, né? Temeroso. Mas quando você sabe que é com Deus, você vai na força dele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu quero pedir ajuda aqui dos irmãos da música. Que agora eu não vou sozinho, não. Não vou ser igual o Café Valente, não. Sozinho, não. Vou pedir ajuda dos irmãos da música. Para ficar corajoso. Deus, num simples domingo, é capaz de mudar a sua vida para todo sempre. No dia 14 de agosto, por volta das 8h30 da noite, Deus mudou a minha vida. Porque eu permiti. Eu poderia voltar para casa e ser mais uma noite, irmão. Mas o que eu vi era de verdade. O que eu vi era de verdade. Nos momentos mais difíceis que eu passei, que foi um ano de 2016, foi um ano muito difícil. Minha filha ficou doente, minha mãe foi diagnosticada com câncer, meu pai não parava de beber, meu grupo caseiro tinha 2 pessoas, irmão, 2 discípulos. Eu ficava perguntando dia e noite, Senhor, estou fazendo a coisa certa? Senhor, estou fazendo a coisa certa? Senhor, estou fazendo a coisa certa? E Deus fala assim, continua caminhando. Aí, um belo dia, Deus não falava nada, Ele só me dava paz no coração e eu continuei caminhando. Foi passando, e aí, um belo dia, não tem tanto tempo assim, mas tem uns meses, Deus me deu essa resposta. Filho, eu estava preparando você. E aí eu olhei meu grupo caseiro hoje, o grupo caseiro que eu tenho na minha casa. Nessa casa nova, de 3 andares, da escada, não teve nem o primeiro grupo ainda. Mas eu entro lá, eu fico vendo as cadeiras já assim, ó, arrumadinha. Eu fico pensando na pasta em cima da mesa. E valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Valeu a pena eu não pegar o caminho errado. Valeu a pena eu insistir. Valeu a pena eu persistir. Valeu a pena de recusar todo o convite que não tinha nada a ver com ele. Porque, às vezes, nesse caminho, você está nesse caminho errado e, em nome de Jesus, as boas amizades, elas te encontrem. O amigo, aquele amigo que te repreende, não, está errado, volta. Volta, aqui é o caminho certo. Porque estavam os 2 indo. Agora, se ele tivesse talvez um amigo que, irmão, em nome de Jesus, né? Vou falar igual o meu discipulador, não, filho, não está legal, não. Para quem anda perto de ti, não, filho, não está legal, não. Ou se não, perto do Luciano, ô, jovem, não está legal, não. A gente tem que ter pessoas assim perto da gente. Porque senão a gente pega o caminho errado com força. E eu quero falar para você, menina, jovem, esse teu caminho está muito errado. Deus não tem parte com isso, não. Porque tudo que Ele faz na minha vida, na sua vida, tem paz. As pessoas ao nosso redor sentem paz. A casa que eu estou hoje, os irmãos que me cercam tiveram paz. Deus tem algo para você, sim. Deus tem o melhor para você. Não troca isso, não. Eu casei com 27 anos, irmão. Eu era zoado toda vez. Eu juntava uns 3 ou 4 que eu fui padrinho de casamento, eu era zoado. Quem andou comigo nessa época aí sabe como é que era. O negócio era duro, né? Quem está solteiro sabe como é que é. Falavam que para mim ia ter que fazer um caixão gigante, branco. Tinha dias que era legal, né? Eu ouvia aquilo, né? Tô legal. E tinha dias que aquilo batia no meu peito, parecia um boxe. Mas eu não desisti. Eu perseverei. E aí eu posso falar para você que hoje eu sou casado e tomei a segunda maior decisão da minha vida.
que foi casar com a pessoa que eu sou casado hoje, a minha esposa. Temos 2 filhas que a gente pede para Deus sabedoria para ser exemplos delas dentro de casa, para que elas vejam eu e a minha esposa andando no caminho certo, trilhando esse caminho, que eles vejam a gente errando, mas reconhecendo aonde erramos. Vamos colocar de pé, para fingir que está acabando. Nessa bela manhã de domingo, com o sol estalando lá fora, Deus não quer apenas que o sol lá fora venha arder, mas seu coração volte a arder, por fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E você, jovem, que eu não terminei de concluir, você, mulher, jovem, fica firme em Deus, não negocia, rompe com isso hoje. Sai daqui e, corta isso da tua vida em nome de Jesus, porque Deus não tem parte com isso. Deus tem algo para você extraordinário nele. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que tem Deus para mim, para você é bom. Eu ganhei um presente, uma discípula, um casal. Ô irmã de milagre, irmão. Essa irmã tem me ensinado muito sem falar nada. Algumas coisas. Eu sempre estou compartilhando com vocês sobre oferta. E um belo dia eu abri o último café que estava na minha casa, final de mês. Ela chegou com um pacote de café gigante. Eu, pô, Deus, tá bom mesmo, nem pedi, já mandou. Por que eu estou falando dessa irmã? Porque quando ela me conta a história, ela tem vários motivos para não caminhar com Jesus. Vários diagnósticos feitos pelos homens que ela não ia ser nada. Que ela não ia casar, que não ia ter uma opção de coisas. Ela está casada, tem filho, tem coisa toda. E hoje, eu olho para ela e vejo ela querendo andar. Ela querendo ser mais parecida com Jesus. Foi fácil para ela? Também não foi. Som. Não foi fácil para ela. Não foi fácil para ela. Irmão, eu quero compartilhar com você uma responsabilidade. Se Deus me trouxe aqui e botou essa palavra no meu coração, irmão, não só foi para mim a semana toda, em não tomar o caminho errado, foi para você também. E eu bem queria orar por você. Eu queria chorar com você, se você chorar hoje, eu quero chorar com você. Porque pessoas choraram comigo no caminho. E se você é igual a mim que chora à toa, eu quero chorar com você hoje. Para que Deus marque você. Marque a sua volta ao caminho certo. Não se envergonhe. Não retroceda. Não dê a minha volta. Não finge que está ouvindo. Porque diz a palavra que Ele está à porta e bate. Em nome de Jesus, eu preferi ser o mais simples possível. Porque uma coisa eu tenho entendido, que na simplicidade há profundidade. Há coisas novas. Eu vou pedir para os irmãos aqui da música estarem me ajudando enquanto a gente estiver cantando, que você venha aqui para a gente orar com você, orar juntos. Pode ser assim? Meu irmão, minha irmã, eu quero te falar algo. Eu quero liberar uma palavra agora sobre isso que está te prendendo no banco. Isso não vai te prender. Rompa com esse banco, vem aqui para frente. Deus falou com você, eu sei que falou com você. Eu sei que assusta, eu saí daqui naquele 14 de agosto assustado. Porque parecia que eu tinha vivido uma mentira durante muito tempo. Eu vou te falar, eu não vivi mentira não, só que eu não entendia, eu estava no caminho errado. E eu sei que tem alguém aqui que hoje ele quer se reconciliar com o Senhor. Se você hoje, você quer se reconciliar com Ele, que apareceu para aqueles 2 discípulos e quer aparecer para você, sinaliza para a gente onde você está. Para que a gente possa orar com você. Ele muda a vida mesmo.
Mas eu creio que também não vai ser por força nem por violência. Você pode levantar suas mãos? A gente está orando por esses queridos, esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho certeza, convicção e creio que Tu conduzirás esses irmãos para Jerusalém, para o caminho que Tu decidiu, para o caminho que Tu tem para a vida deles, Senhor. Tu tem algo maravilhoso sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus, Pai. Fortalece-os. Pai, que eles possam Te ouvir nesse momento, Senhor. Ele perguntou se o Senhor falaria com ele, o Senhor está respondendo ele agora, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Pai, em nome de Jesus, que manhã maravilhosa. Porque temos irmãos voltando a caminhar e Te vendo no caminho, Senhor. Aleluia. Fortalece eles, fortalece os pés deles. Pai, temos um jovem aqui, Senhor, que quer andar contigo, quer fazer uma aliança contigo, Senhor. O Pedro hoje aceitou o Senhor e reconheceu o senhorio dele. Hoje a festa na nossa família, em nome de Jesus. Eu quero persistir nesse convite que o Flávio fez, de uma maneira bem específica, que eu sei que nós temos visitantes aqui hoje, e eu queria dizer para você não estranhar o que acontece no meio de nós, mas eu queria pegar carona na palavra que o Flávio trouxe aqui hoje. Ele falou sobre o caminho que ele estava seguindo só, e o caminho correto para ser seguido. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O caminho não é uma estrada. O caminho é uma pessoa. E o nome dele é Jesus. É por isso que ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Artigo definido. Sem qualquer outra via, sem qualquer outro meio. Eu, quando era ímpio, há mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu achava que crente eram pessoas que sofriam lavagem cerebral. Que o pastor tinha esse poder de falar as coisas e as pessoas acreditarem. Mas eu estou falando para você, especificamente para você que nos visita hoje, que nunca fez uma aliança com Jesus. Mas estou falando também para você que está aqui, que um dia fez essa aliança e por algum motivo rompeu com ela. Os homens não têm esse poder. O poder de trazer o Pedro aqui à frente para fazer uma aliança com o Senhor da vida, com o Senhor da eternidade. Nenhum homem tem esse poder. O homem foi designado para anunciar. Nós viemos aqui à frente para falar do caminho, para falar da verdade, para
para falar da vida que habita em nós e que pode habitar em você. Por isso eu vou ser sucinto e direto. Não há outro caminho. Não há outra verdade. E não há vida fora de Jesus. Então, se porventura você está aqui hoje e quer seguir o mesmo caminho do Pedro, de fazer uma aliança com Jesus Cristo e torná-lo o seu Senhor e Salvador, levanta a tua mão para a gente poder orar por você também. Há alguém aqui além do Pedro que deseja fazer essa oração? Levanta a mão para que eu possa enxergar. Não tenha medo, não tenha vergonha e nem se acovarde, porque nós estamos falando da tua eternidade, de algo que vai além do aqui e o agora. Há alguém aqui nessa condição? Então eu vou orar pelo Pedro, no nome de Jesus. Vamos orar pelo Pedro, amém? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Não temos, Senhor, como colocar em palavras o fato de você ter usado o Flávio hoje para nos abençoar. E além, tu usou o Flávio para que através da boca dele, o Pedro hoje estivesse aqui à frente, realizando uma aliança contigo. Pai, todos nós aqui somos testemunhas dessa aliança do Pedro. E por isso nós queremos te pedir, Senhor, perdoe os seus pecados. Faz do Pedro hoje um jovem segundo o teu coração, assim como tu fez de Davi. Senhor, escreve o nome do Pedro no livro da vida. Espírito Santo, conduz o Pedro por todo bom caminho, livrando ele de todo mal, guardando ele de se desviar para a direita e para a esquerda, mas seguir o único caminho que és tu, Senhor. Nós pedimos isso a ti. Sustenta a decisão do Pedro de vir aqui à frente. Revela a ti mesmo ao Pedro, ainda que jovem, mas a idade nunca foi um fator impeditivo para ti, Senhor. Nós vemos isso na vida de Samuel, um grande profeta do Antigo Testamento, que já tão novo, até mais novo que o próprio Pedro aqui, já ouvia a tua voz. Seja assim na vida do Pedro, e que o Pedro seja uma luz para aqueles que estão à sua volta. Que o Pedro seja uma marca tua na geração dele, no nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós testemunhamos, e assim como igreja nós queremos abençoar a vida e a decisão do Pedro. Em teu nome, Jesus, em teu nome. Amém? Amém.